Olá pessoal, sou o Carlos Tadeu Garrote, sou médico oncologista, professor da parte de oncologia aqui da Medway, a empresa que tem os melhores resultados aqui no Brasil para residência, né, e muito voltada para São Paulo, para a USP. Esse intuito de sintomas aqui, dessas mini aulas, mini disseminação de informações, são muito voltados para paciente, né, muito voltado para médico, realmente para o paciente ter um informativo, ter uma forma de se informar, que muitas vezes passa batido em consulta, ou às vezes a informação não foi realmente adequada naquele momento da consulta, que ele estava focado em prognóstico, em tempo de vida, e às vezes aquele sintoma passou despercebido na fala do médico, ou não teve tempo numa consulta no Sistema Único de Saúde. Então, uma forma que eu fiz para os pacientes de consultório, para os pacientes de SUS, para que ele possa assistir uma aula, assistir um material didático, que ele possa difundir para um cuidador, para que o cuidado, né, o cuidado multidisciplinar, o cuidado familiar seja presente e que ele consiga ter um melhor tratamento com uma menor comorbidade possível. E dentro dos sintomas que mais machucam o paciente que vão fazer a quimioterapia é a mucosite. Então, a mucosite, que são essas feridas na boca, principalmente na boca, pensando na quimioterapia, a quimioterapia de uma forma simples, né? Vocês já estão acostumados aqui com as informações de uma forma mais simples para paciente, ela mata células boas e ruins. A nossa mucosa intestinal, a gente troca, as células são multiplicadas, a gente troca toda a mucosa da ponta da boca à ponta do ânus, a cada 3, 5 dias nós trocamos todas, tem um turnover de todas as células nesse tempo. Então, se essas células são machucadas, se essas velocidades são machucadas pela quimioterapia, o ciclo celular, elas não conseguem regenerar. Então, elas ficam machucadas, machucam as mucosas, e principalmente a mucosa da boca, a parte que não tem queratina, as partes não queratinizadas da boca, que tem menos células. Então elas ficam expostas ao tratamento a ter muito machucado por conta do próprio tratamento. E aí que fique bem claro que a mucosite, ela é um sinal de que facilmente uma bactéria que está na nossa boca, no nosso trato intestinal, de uma forma simbiótica, de uma forma sem causar doença, quando você tem essa quebra de barreira, né, é muito fácil essa bactéria passar por essa mucosa machucada e causar uma infecção. Então é muito comum o paciente fazer a quimioterapia e ter febre durante, que a gente chama de neutropenia febril, durante o tratamento, e a gente não encontra um foco. Por que esse paciente teve febre? De onde veio essa infecção? E muitas das vezes vem do próprio trato gastrointestinal decorrente da mucosite. A mucosa está machucada, as bactérias já estão em abundância, eles já vivem conosco, elas encontram essa fragilidade, entram numa corrente sanguínea e essa corrente sanguínea já está com células de defesas baixas pela própria quimioterapia. Isso é um conjunto de fatores que é muito fácil do paciente ter infecções. E pra gente diminuir o máximo o risco de infecções, diminuir o máximo de sintomas relacionados à mucosite, principalmente na boca, que é o principal que acomete o paciente, eu vim aqui esclarecer para vocês e que seja um material informativo para que a gente possa cuidar melhor do paciente, tá certo? Então a mucosite, ela pode ser desencadeada por uma terapia-alvo, por um remédio oral, que nós usamos muito para câncer de pulmão, para câncer de rim, e normalmente a mucosite acontece nesses tipos de remédio 2 ou 3 dias depois da medicação. Na quimioterapia, de uma forma habitual, de uma regra geral, ele acontece 7 a 10 dias após a quimioterapia, né, que é o pico de efeito da quimioterapia nas células das velocidades intestinais, né, e quando é a radioterapia, os sintomas são um pouco mais tardios. No momento da rádio, quando nós estamos fazendo a radioterapia, o paciente na máquina não sente absolutamente nada. Os efeitos realmente vêm no decorrer do tratamento pelos efeitos que ele gera nas células, tá certo? E o efeito sobre as mucosas é muito importante na radioterapia, principalmente quando a radioterapia é voltada para tumores de cabeça e pescoço. A gente gradua, né, a mucosite, essas feridas na boca. A gente faz o grau 0, que é o normal, o grau 1, que é um eritema, uma dor local, que fica um pouco vermelho, vermelhidão. O grau 2 já tem uma úlcera, né? A gente já pode ver alguns pontos que não conseguem regenerar. A quimioterapia, a droga-alvo, tá atrapalhando essa regeneração normal, que a gente não percebe, não dá valor habitualmente, que a gente troca essa pele a cada 5 dias. Então forma essa úlcera pode ser sólida, no grau 3 forma uma úlcera líquida, e no grau 4, a gente não quer chocar vocês aqui com as fotos, mas o grau 4 é aquele cometimento oral que o paciente não consegue ingerir nada. Então é muito triste, o paciente já tem uma doença que gera inapetência, que é a perda do apetite pelas próprias proteínas inflamatórias que a própria doença dá, a própria atividade. Tem a quimioterapia que já atrapalha a questão de alimentar do paciente, perde muito apetite, gera anorexia, e além disso tem a mucosite. O paciente não está com fome, não quer comer, e quando ele vai comer, sente dor. Então é óbvio que o paciente vai evitar comer, né, vai evitar sentir a dor, e ele vai gerar péssimo prognóstico por não ter alimentação. Ele não tendo alimentação, ele não tem proteína para fazer a regeneração tecidual. Isso entra no ciclo, né, num ciclo muito ruim, num ciclo que a gente tem que fazer o corte, combater todos esses sintomas para que o paciente seja o menos atingido possível, tá certo? E como nós podemos amenizar os sintomas da mucosite, as feridas na boca, né? Existem alguns fatores de risco que são imutáveis. A gente tem um esquema de tratamento que vai depender da escolha do médico oncologista, né? E alguns esquemas têm uma predisposição maior
um risco maior de você lesionar as mucosas. Então nós temos principalmente as radioterapias focadas em cabeça e pescoço, são tumores que são gerados na boca, nos linfonodos do pescoço. Esses tratamentos, obviamente, vão machucar diretamente a mucosa da boca e vão gerar os sintomas de mucosite, né? E esse esquema tem que ser conversado com o médico. Ó, o seu tratamento tem um risco intermediário, a gente classifica isso e passa isso para o paciente, para ele tomar as devidas condutas, as orientações que eu vou tentar passar aqui, para facilitar os cuidados, tá certo? E uma das coisas primordiais é ter o cuidado da higiene bucal. O paciente já vai ficar com uma mucosa machucada, já vai ter uma barreira enfraquecida, sem proteção, a mucosa está toda machucada. Se você tem um alto índice de bacteriano naquela região, é fácil da bactéria transpor e gerar uma infecção. É fácil aquela boca que está infectada, que tem várias bactérias pela má higiene, numa broncoaspiração virar uma pneumonia. Uma coisa que a gente esquece, muito simples, eu vou falar de vacinação com vocês, mas a maioria dos processos de infecção são gerados pelas bactérias que nós mesmos já estamos em simbiose conosco, né? E no momento de quebra de barreira imune, se geram patogênicas, né? Uma má higiene vai gerar todos esses distúrbios que eu tô falando para vocês, e passar no dentista é fundamental. O dentista vai usar vários meios, soluções de enxágue, vai usar a extração de algum dente, que já é um foco infeccioso, vai fazer uma higienização. Então, assim, são todos os tratamentos preparando o paciente para o tratamento. Então, enquanto a rádio está sendo moldada ali pelo físico, pelo radioterapeuta, o paciente já tem que estar com o dentista, né? Ou vai começar um tratamento quimioterápico. Como é que tá a saúde bucal? Tem quanto tempo que o paciente não vai no dentista? Tem alguma cárie ativa? Tem alguma extração que precisa ser feita? Dá tempo, a doença permite que o paciente cuide da saúde bucal, resolva aquele foco eventual de infecção antes de iniciar o tratamento. Isso tudo tem que ser discutido de acordo com a urgência do caso, né? Mas isso é fundamental de uma equipe multidisciplinar, que o dentista focado no paciente oncológico esteja alinhado com o tratamento. Outro fator de risco para a mucosite, para as inflamações das mucosas, as lesões, é a boca seca, a xerostomia. É muito comum acontecer com a quimioterapia, pós-rádio, que machuca as glândulas salivares, e também acontecer com a quimioterapia, né? Então, usar de saliva artificial, isso pode ser benéfico para o paciente. A boca seca, ela facilita ter infecções. Então, você tem uma saliva artificial, algo simples, barato de você comprar numa farmácia, do paciente ter na bolsa, do paciente usar isso como uma rotina, aprender que o paciente tem que ter alguns cuidados adicionais, isso pode facilitar muito o tratamento dele. E, obviamente, evitar, né, que o paciente use tabaco, use álcool, que são fatores que, obviamente, vão machucar a mucosa e deflagrar mais lesões, né? Outro fator de risco, paciente desnutrido, o paciente não tem proteína para fazer a regeneração do epitélio, ele não consegue regenerar aquelas úlceras, as lesões da mucosa, e isso é um fator de risco para agravar ainda mais o quadro, né? E o quadro de imunossupressão, obviamente, o paciente que já está fazendo imunossupressão, já está com a imunidade baixa, decorrente quantitativamente da quimioterapia, porque a quimioterapia, de uma forma simples, ele mata a célula boa e a ruim, mas ela mata a célula boa da medula, que produz as células de defesa, a carga de células de defesa estão reduzidas, fica muito mais fácil uma bactéria, né, que já está no nosso endógeno, atravessar a mucosa, que já está machucada pela quimioterapia, e chegar numa corrente sanguínea e gerar uma infecção, uma sepse, uma infecção, e eventualmente levar a óbito. Então é muito importante, gente, esses cuidados, principalmente com o dentista do lado, porque isso muda. Se o paciente não tolera o tratamento, por exemplo, de radioterapia e químio, câncer de cabeça e pescoço, isso pode delimitar se ele vai sobreviver ou não, porque o tratamento é definitivo, tem intuito curativo na maioria das vezes, e se o paciente não consegue completar pelos sintomas da mucosite, isso é muito deletério, né? Então, ter esse cuidado todo com o paciente. E outro fator de risco muito comum é a idade avançada. Isso a gente sabe que o turnover de célula é menor, a chance de você revitalizar é menor. Como nós podemos amenizar e reduzir os sintomas da mucosite com recomendações não farmacológicas, ou seja, recomendações que não precisam de remédios, né? Então é muito importante que o paciente aprenda a inspecionar a mucosa oral, né? Que ele tenha um espelho, que ele olhe no espelho para ver se não está gerando lesões eritematosas, lesões vermelhas, aftas, né? Isso pra gente ter uma atitude mais precoce nesse sintoma, tá? Escovar os dentes 4 vezes ao dia, ter uma higiene bucal muito alinhada com o seu dentista, né? Como eu falei, a higiene bucal é essencial para evitar que essas bactérias encontrem essa defesa diminuída, que a mucosa machucada, essa mucosa inflamada, que ele possa entrar e gerar uma infecção. Então, escovar os dentes é importante. Escovas macias, né? Não adianta usar, gente, aquela escova velha, dura, parecendo uma vassoura, que você vai machucar suas gengivas. Já tá a mucosa inflamada, machucada pela quimioterapia. Então, vamos trocar essa escova pelo menos uma vez por mês, tá certo? Lavar a escova após o uso, isso é de fundamental importância para não gerar as debris, acúmulo de células na escova, e isso realmente aumentar a sua taxa de infecção. Guardar as cerdas da escova para cima, não deixar ela atritada em contato com outras estruturas, deixar um lugar específico para ela, um estojo que seja, ou deixar ela num ambiente mais livre, né, para que ela não seja impactada diretamente de uma forma mecânica, tá? Usar a pasta de dente com flúor, você não vai comprar aquela pasta de criança sem flúor, tem que ter a ação do flúor para melhorar os sintomas, tá certo? E manter o uso do fio dental pelo menos uma vez por dia, de uma forma certa, né, usar o fio dental da forma correta e habitual, né? E cuidados com a prótese. A gente sabe que muitos pacientes que vai estar fazendo tratamento de quimioterapia, de rádio, tem prótese dentária. Avaliar com o seu dentista se essa prótese está bem acoplada, se ela está no tamanho certo, fazer a limpeza dessa prótese para
não gerar um quadro infeccioso ali. E lembrando que a própria prótese, de uma forma que ela não está bem acoplada no decorrer de anos, machucando ali a gengiva, ela é até um dos fatores de risco para câncer de boca, né? Então, ter isso, porque às vezes a pessoa faz a prótese há 10 anos e continua com essa prótese durante vários anos, não vai numa consulta com um dentista de revisão. Então é muito importante que você faça isso para ter uma saúde bucal, certo? E cuidados com o peso. A gente sabe que a mucosite às vezes gera dor, atrapalha o paciente a alimentar, muitas vezes ele tem que passar uma sonda porque ele não consegue alimentar por via oral, tentar que ele não perca peso, no máximo 10% ali do peso inicial antes de um tratamento de quimioterapia, por exemplo. E fazer um enxágue bucal, né, depois da escovação, um enxágue bucal sem álcool, porque obviamente o álcool vai machucar essa mucosa que já está inflamada, tá certo? E de medidas comportamentais, evitar frutas cítricas, laranja, limão, bebidas quentes, bebidas que vão machucar esse epitélio já sofrido aí de um tratamento de quimioterapia, radioterapia. Quais são as recomendações, né, que a gente faz de uma forma ativa para o paciente também, né? Realizar 30 minutos antes um tratamento de crioterapia oral, de uma quimioterapia muito comum, que é o 5-fluoracil, né, em bolos, que é uma quimioterapia que nós usamos principalmente em câncer de intestino, que é o famoso câncer de colo, a gente usa para câncer de estômago, principalmente em tumores gastrointestinais, né, que nós usamos bastante, e que você chupando um gelo ou picolé, é o mesmo princípio da luva que eu falei, da neuropatia, né, um princípio de que você diminui a quantidade, gera uma vasoconstrição, diminui a quantidade de quimioterapia que vai chegar naquela extremidade e gerar os efeitos da mucosite, tá certo? Então, outra coisa que a gente tem que fazer na mucosite de tratamento, de recomendações médicas, né? Fazer um enxágue bucal com benzidamida, que é o famoso Flogoral, que é uma medicação simples, barata, encontrada em praticamente todas as farmácias, e recomendação forte, principalmente para os pacientes que estão fazendo radioterapia de tumores, né, de cabeça e pescoço. Então, é uma medicação que é um anti-inflamatório, né? Você pega aquela mucosa que está toda machucada da quimio e da rádio, e você dá um anti-inflamatório local. É importante que o paciente saiba que essa medicação, o Flogoral, ele pode usar essa medicação e pode fazer bochechos e engolir, porque como eu expliquei anteriormente, a mucosite é um processo inflamatório que não se estende só a mucosa da boca, se estende a mucosa de todo o trato gastrointestinal até 1 ânus. Então, o Flogoral pode ajudar nos sintomas de mucosite que estão no esôfago, que estão no estômago. Então, ele pode fazer esse bochecho e pode engolir a medicação, tá? Outra coisa muito, muito importante, que a gente tem que andar sempre ao lado do dentista, né? O tratamento de laser terapia. A laser terapia é um tratamento não farmacológico, um tratamento sem sintomas sistêmicos, sem dor, um tratamento simples que o dentista, com laser, ele vai induzir ondas nas células ali, um material voltado para pacientes mesmo, que vocês entendam que esse laser vai estimular a mitocôndria, que é onde nossa fábrica de energia, a trabalhar mais. Então vai dar mais energia, é um Red Bull ali da célula. Então o que vai acontecer? A hora que ele estiver mais ativado, vai ficar mais fácil daquela mucosa que está machucada, que não está conseguindo regenerar, regenere mais rápido, reptilize mais fácil, que a célula trabalhe de uma forma mais efetiva, mais rápida. Então a laser terapia ele acelera esse processo de recuperação da mucosa. Então ir no dentista durante o tratamento de uma quimioterapia pode ser fundamental e dependendo do tratamento que o médico oncologista indique, ele fala, olha, o risco de ter mucosite com esse esquema que nós vamos fazer é muito alto e que esse paciente já passa com o dentista para fazer a laser terapia já de uma forma profilática. Isso é um tratamento que muda muito, muito na prática clínica. A gente vê excelentes melhoras com a laser terapia. É fundamental. Eu já tive pacientes usando uma quimioterapia como fluoracil, pela mucosite não estava conseguindo tratar, não estava conseguindo se alimentar, com dores, com tudo. Ele estava pensando em deixar de tratar uma doença que infelizmente era metastática, ele precisava daquele controle de doença e quando ele conseguiu ter acesso à laser terapia, ele melhorou completamente a qualidade de vida. Então, ter acesso à laser terapia, essa equipe multidisciplinar é de fundamental importância. Nos casos que o paciente está tendo muita dor, a mucosa muito inflamada, a gente vai fazer o anti-inflamatório, que é a benzidamida, a gente pode usar a mão da laser terapia, que alguns serviços dispõem, normalmente o plano às vezes não paga, mas a gente pode fazer um relatório, a gente tem um enxaguante de 0,2 de morfina, enxaguante com uma medicação opiáceo para melhorar as dores, os sintomas, para que o paciente consiga pelo menos voltar a comer. Além disso, do enxaguante, a gente tem soluções com corticoide e outras soluções com hidróxido de alumínio, que são antiácidos, né? Então a gente mistura essas soluções, a gente normalmente, existem formulações que eu posso deixar anotado aqui abaixo no card, pra gente fazer pro paciente, ele monta soluções, por exemplo, 20 ml do Elixir, que é um corticoide líquido, mais hidróxido de alumínio 100 ml. Ele monta essa solução, guarda na geladeira, né? Essa solução pode ficar até 5 dias na geladeira, e esse paciente vai fazendo enxágues frequentes, 4 a 6 vezes por dia, e como eu falei, esses enxágues o paciente pode engolir, tá? Lembrando que esse paciente pode engolir porque vai tratar a mucosite que está no pescoço, que está nas regiões mais abaixo. Então é muito importante que esse paciente tenha todo esse suporte, tá certo? E outra coisa muito importante é que a mucosite abre espaço para os fungos, né? Candidíase, a gente tem que ter muita atenção da candidíase. E outra coisa que a gente deve fazer para candidíase é o bochecho com nistatina. Se a gente avalia o paciente, ele está com candidíase, a gente vai acrescentar nessas soluções de corticóide, hidróxido de alumínio, de enxaguante com morfina, nós vamos acrescentar a nistatina, né? Isso é uma figura simples, assim, para vocês verem a nistatina, essas placas esbranquiçadas, às vezes tem um pouco de prurido, região de céu da boca, e a gente faz um enxágue com nistatina.
queratina, né? E outra coisa é o herpes, que forma essas lesões bolhosas, aftosas, que podem machucar bastante a mucosa do paciente, tá certo? Que a gente vai usar o aciclovir empírico, né, quando a gente tem essas características de bolhas na boca do paciente.